paz, querida mulher que nos acompanha nesta hora. Eu sou Cíntia Rios, estou falando daqui de Canoas, no Rio Grande do Sul. Nosso clima está agradável e mais agradável ainda é ter a sua companhia, ter a sua audiência no decorrer destes anos, semanalmente. Pararmos um pouquinho, ouvirmos a palavra de Deus e termos estudos bíblicos com temas que vai atingir o público feminino numa cosmovisão reformada e bíblica. Isso alegra muito o nosso coração. Então, desde já, seja muito bem-vinda no nosso meio e a sua companhia muito nos alegra. Se você está chegando agora, você é convidado a se inscrever no nosso canal. Inscreva-se e aí você vai ser notificada 30 minutinhos antes ali, para não correr o risco nos nossos muitos afazeres de esquecermos de parar um pouco e ouvirmos a palavra de Deus de forma atenta. Pois bem, gostaria de, antes da gente começar o nosso estudo, dizer para você que nós temos hoje o início de uma nova série, mas já eu vou falar um pouquinho sobre ela. Antes disso, eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesse riquíssimo material que a Sociedade Bíblica lançou, a Bíblia da Caminhada Bíblica. Já parou para pensar em ler a Bíblia inteirinha em um ano? A proposta feita pelo nosso amado pastor Daniel Alves, da Caminhada Bíblica, é você ler cada dia um pouquinho. O ano está se encerrando. Eu quero desafiar você. Se você já é cristã, mas não tem um hábito da leitura, é hora de retornar às Escrituras. É hora da gente ampliar a nossa vida de piedade. Nós encaminhamos para todo o nosso amado Brasil e aí você vai ter a oportunidade de ser um instrumento do Senhor na vida de outras pessoas também. Querendo adquirir, desejando adquirir, faça contato então aí pelo telefone 051 981 11 9571. Teremos a grata satisfação de responder o seu recadinho. Deixe um recadinho que nós estaremos respondendo de forma imediata para você, tá bom? E vamos lá então, né? E aí você deve estar curiosa, mas Cíntia, me diz uma coisa, qual é a nossa série? A nossa série será e é denominada Ídolos do Coração. Deus colocou paz no nosso coração para que a gente pudesse estar compartilhando, porque, como nos diz o reformador Calvino, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nesta série, nós estaremos tratando sobre alguns temas bastante interessantes, como por exemplo, hoje eu quero pegar o exemplo de Raquel, né? Os deuses de Raquel e você, ou eu, para que a gente possa estar tentando fazer uma aplicação também assim para a nossa vida. Vamos então dar início à nossa série de hoje? Vamos lá. Nosso texto base, o nosso versículo base se encontra em 1 João, capítulo 5, versículo 21, que diz assim: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Eu gostaria de ilustrar essa questão aqui de ídolos com a vida de Raquel. Raquel, personagem bíblico descrito ali em Gênesis, tá? Você já parou para pensar como foi a vida de Raquel? A Bíblia diz que Raquel era formosa, era muito bela, né? A Raquel teve uma irmã chamada Lia. Você conhece mais ou menos a história, assim, só para você ter uma noção, ou talvez você que nunca leu a Bíblia vai entender um pouquinho de pequenos detalhes sobre a vida dela. Raquel foi uma mulher que foi amada por Jacó, né? Jacó trabalhou muitos anos. O pai de Raquel, Labão, quando Jacó se dispôs a casar com ela, que a Bíblia diz que Jacó a amou, Labão pediu que ele trabalhasse para ele 7 anos. E a Bíblia diz que para Jacó esses anos passaram rapidamente porque ele muito a amava. Só que aí o sogrão de Jacó o enganou. E ao invés de lhe dar Raquel como esposa, entregou a Lia, que era sua irmã. E a Bíblia diz que Lia não era bonita assim como Raquel. Lia tinha possivelmente algum probleminha na visão. A Bíblia não especifica exatamente o que. Então Jacó, que muito amava a Raquel, trabalhou mais 7 anos para poder ter Raquel como esposa.
Então, vejam que no decorrer da história, Raquel era uma mulher amada, pelo menos pelo seu marido. E aí, o que é que você faria se de repente seu marido chegasse assim, ó, como foi o caso de Raquel, e diz assim, ó, pega as suas coisas, arruma tudo aí. Você e Lia, porque primeiro teve ainda a sua irmã, né, antes dela. Peguem você e Lia, reúnam as crianças, reúnam todas as coisas que a gente tem, preparem-se para partir. Essa foi a ordem do marido de Raquel. Porque nós vamos embora hoje à noite. O que será que você faria? Você consegue se imaginar numa situação dessa? Eu imagino que muitos de vocês dizem, o quê? Não me avisou antes? Eu? E o meu trabalho? E o meu isso? E o meu aquilo? Outras, portanto, iria dizer assim, já vou arrumar, já estou juntando tudo aqui e vou embora. Irei contigo. Raquel juntou todos os seus objetos importantes, tudo que ela tinha, ou os objetos importantes para ela, aquilo que era necessário. E então, em meio à correria, eu fico imaginando que Raquel deve ter sentido um frio no estômago, mas para onde eu vou? Por que que eu vou? Tem que ser hoje. Ela deve ter sentido um pouco de medo, um friozinho no estômago, né? E pensado assim, eu estou saindo de casa, agora é para valer. Estou deixando para trás a única realidade que eu conheço. Sempre vivi com meus pais, sempre estive por aqui. E o que é que vai ser da minha vida agora? Será que alguém vai cuidar de mim? Pode ter vindo essa dúvida na cabeça de Raquel. Será que eu estarei segura? Para onde que eu irei? Como é que eu vou viver sem a proteção do meu pai? Como viverei sem os deuses dele? E assim então, talvez com até mesmo outros tipos de pensamento. Após o seu pai ter saído para trabalhar nos campos, o relato bíblico diz que Raquel entrou na tenda do seu pai e roubou os seus ídolos do lar. Embora ela não tenha dado conta naquele momento das suas ações, não tardariam em colocar sua família em risco e geraria outro ato de dissimulação. Você fica imaginando aí a cena enquanto eu estou falando aqui contigo, tá bom? Em vez talvez de lhe dar segurança nesse momento, esses postes ídolos poderiam trazer então, em vez de bênção, maldição. Mas Raquel ficou naquela ocasião tão insegura que talvez a segurança dela, através da motivação do coração dela, tenha levado a pegar exatamente os ídolos, os postes ídolos do seu pai. Essa história é uma história bastante conhecida por todos nós, né? E embora a história do furto cometido por Raquel, lá em Gênesis capítulo 31, depois você lê com calma, por conta do nosso tempo eu não vou fazer essa leitura, seja inclusive a primeira referência a ídolos na Bíblia, é fácil de passar direto por ela e muitas vezes passar despercebido. Inclusive sobre a imensidade ou a gravidade desse ato e também das suas consequências. Então o texto diz que Raquel furtou do seu pai, levou embora os deuses dele, pensa bem, enganou o marido e resumindo, colocou toda a família em perigo. Por que Raquel considerou necessário levar consigo esses ídolos? O que é que você acha? O que é que você acha que fez com que... Qual foi a motivação que fez com que ela furtasse, mentisse para o pai, para o esposo e ainda colocasse toda a família em perigo? O que será que isso significava para ela? Por que ela se dispôs a agir assim, desse modo? Por que exerciam esses postes ídolos tanto poder sobre a vida dela? Ora,
Nós podemos, biblicamente, através de alguns relatos bíblicos, pensar em algumas realidades que a Bíblia descreve Raquel. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 29, verso 17, eu vou ler esse texto para você. A Bíblia diz assim: Lia tinha os olhos baços. Está vendo aqui? Uma das características de Lia. Porém, Raquel era formosa de porte e de semblante. Sem dúvida, Raquel sabia, quanto aos seus charmes femininos, o feminino, ela dava de 10-0 em Lia. Ela sabia que ela era muito mais bonita que sua irmã, né? Sua irmã Lia. O próprio texto da Bíblia fala disso. Ela não tinha dúvidas em relação a isso aí. E eu não sei se você tem alguma dúvida em relação a isso. Que tipo de beleza você tem. Mas aí a gente faz uma outra série, que já está assim, eu já estou preparando. Tchan, 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 vou ficar aí na expectativa sobre o seu real valor. Mas no caso aqui de Raquel, a Bíblia dizia que Raquel era bonita de porte e de semblante, ou seja, de rosto, né? Então ela sabia do seu charme feminino, ela sabia que ela era muito mais bonita do que a sua irmã. É bem provável que Raquel se deliciasse, né, por ser a favorita do seu esposo, tá? Talvez Raquel tivesse aprendido que podia confiar na beleza dela. E aqui a gente já pode fazer uma pequena aplicação. Por que que você faz o que faz? É natural, é normal, é saudável e é salutar nós como mulheres procurarmos nos apresentar bem, fazer tudo o que for necessário e lícito biblicamente para que a beleza feminina apareça. E quando eu falo de beleza feminina, eu me refiro à beleza que brota de dentro para fora, do interior para o exterior. E não tem erro nenhum, nem pecado nenhum você andar bonita, arrumada, você cuidar da sua saúde física, você cuidar da sua alimentação. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Você está com o seu peso ideal, você ser uma mulher tranquila, não é? Como você é. Opa, parece que a gente já nasce assim, Cíntia? Nina não, né? A grande maioria ainda não aprendeu isso. Muitas de nós vivem com o coração agitado, parece que tem uma turbulência dentro, né? A Bíblia diz que para o Senhor é de grande valia um coração manso e tranquilo, isso reluz beleza. E é bem provável que aqui no nosso público, você aí que me acompanha nesta hora, talvez você esteja afiada na sua própria beleza. E a beleza que eu me refiro agora, a beleza física, essa beleza que o mundo tem ditado por aí. Raquel, é bem possível que a confiança dela estivesse fincada ou firmada na sua própria beleza. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 29, verso 20, que Jacó a amava tanto, como eu falei para você, que ele trabalhou muitos e muitos anos, nada mais, nada menos do que 14 anos, para poder obtê-la. E esses dias se passaram como se fossem poucos dias, do tanto que ele amava. Então Raquel não tinha aquela insegurança em relação ao esposo, de que ela era a esposa amada. Ela confiava. E aí a gente pode dizer assim, Raquel queria mais o que da vida? Era linda e tinha o amor do marido, era segura. Tinha beleza, a Bíblia diz que ela era linda e ainda tinha o amor do marido. E o que mais então ela poderia querer? Ah, o texto bíblico não para por aí, querida mulher. O nosso coração é tão insatisfeito. É tão insatisfeito que quando a gente adquire aquilo que a gente achava que era tudo para nós, aparece mais alguma coisa. Parece os Minions, né? Ele simplesmente aparece. O que mais Raquel poderia querer? Quantas de nós sofre porque não tem esse amor? Eu tenho certeza, eu conheço alguns históricos de algumas de vocês que nos acompanham. Algumas de vocês entram em contato comigo e a gente pode bater um papo e conversar.
não tem o mínimo de respeito do marido, quanto mais o amor. Não era o caso aqui de Raquel. Raquel era linda e o marido a amava. O que ela mais queria? Aparece aqui o primeiro ídolo do coração dela. Porque se você parar para pensar, talvez você diga assim, ainda bem que eu não tenho esse problema aí de Raquel, porque eu não peguei, eu não roubei postes ídolos de meu pai nem de ninguém. Eu não tenho isso. Olha aqui, o principal ídolo do coração, o principal problema do coração de Raquel não era esse. Olha aqui uma coisa que é saudável, mas que se tornou um ídolo no coração de Raquel e talvez esteja sendo um no seu também. Porque nós estamos vivenciando uma geração que tem feito desse item que eu vou citar aqui para vocês um grande ídolo. Sabe o que é? Dá-me filhos. O que mais Raquel poderia querer? Filhos. Mas Cíntia, isso é pecado? Desejar filhos? Claro que não. É bíblico. A Bíblia diz que herança do Senhor são os filhos. Eu tenho 3, sou bem feliz com meus 3. Daniel, filho, Rebeca e Raquel. Eu tenho uma Raquel também. Quando o Senhor diz assim, ó, herança do Senhor são os filhos, presta bem atenção. Os meus filhos, os seus filhos não são nossos. Porque herança não é comprada, herança é recebida. A Bíblia diz que a herança do Senhor são os filhos. A gente já começa fazendo a aplicação. Cuidado, geração de mulheres que tem feito do seu filho um ídolo. Tem se tornado um Deus, tem se tornado o primeiro lugar. É uma geração de filholatria. O que o filho disser, está dito. Deixou de buscar ao Senhor, deixou de servir ao Senhor, porque agora eu sou mãe. Quem disse que isso é bíblico? Raquel queria muito ter filhos. Mas Raquel não teve filhos, pelo menos em determinado período ali da Bíblia, muito tempo. Ela apenas contemplava Lia, que era sua irmã mais velha e feia, né? Se comparada a ela. Dá à luz a nada mais, nada menos do que seis filhos. E ela, que era linda, que era amada pelo marido, não estava satisfeita, porque ela era estéril. Sua beleza, o Deus que ela havia adorado, não tinha poder para salvá-la. Existia uma dor profunda no coração de Raquel. Ela estava desesperadamente por obter, inclusive, a aprovação e a posição que considerava sua por direito. Então ela não se conformava. Ela chegou a clamar, dá-me filhos, senão morrerei. Você já parou para pensar nessa expressão de Raquel? Jacó, inclusive, quando ela usou essa expressão, dá-me filhos, senão eu morro, senão morrerei. Jacó respondeu, por acaso eu estou no lugar de Deus? Depois você procura lá em Gênesis capítulo 30, versos 1 e 2. O desejo, meninas, de Raquel de ter filhos era tão grande, era tão forte, que havia distorcido o pensamento dela, ou o modo dela pensar. Preciso dizer para você que no devido tempo, Deus lhe concedeu um filho. Mas o desespero dela, o desejo dela era tão grande por ser mãe, por ter um filho, que ela diz, dá-me filho, senão morro. Detalhe aqui, entre parênteses. Raquel morreu de quê? De parto. Cuidado com o que você pede. O problema não é ter filhos, quero deixar bem claro. Isso é bênção do Senhor. Isso é bondade do Senhor. Isso é misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. E Deus é bondoso. E no tempo dele, ele responde se for para a glória dele. Mas Raquel passou muitos e muitos anos. Eu não sei dizer para você exatamente quantos anos, mas ela via, pensa aí, Lia, que era sua irmã mais velha e feia, tinha um filho, tinha 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 6 filhos. E Raquel? Nada. A Bíblia diz que Deus fechou a madre de Raquel. Contudo, com o passar do tempo, Deus, que é misericordioso, longânimo, bondoso, que ouve as nossas orações. Apesar da incredulidade de Raquel, e embora temporariamente
repleta de alegria com esse nascimento, porque Deus fez com que ela tivesse filho, depois de longos anos. Raquel não saciou aquele seu primeiro pedido, desespero, que se virou um ídolo no coração dela. Ela ainda assim se mostrou resistente, insatisfeita. Por quê? Porque ela revelou o que estava dentro do seu coração ao dar o nome ao menino e dizer, Gênesis capítulo 30, 24, acrescente-me o Senhor ainda outro filho. Gente, mas para quem não podia ter nenhum, ter um não é muito bom? É. Mas você observa que de fato o nosso coração é uma fábrica de ídolos e a gente parece que vive numa eterna insatisfação. E a gente não sabe orar, e quando a gente ora, a gente só ora em si mesmado, em nós mesmos. Muitas vezes a gente não adora ao nosso Deus por aquilo que Ele é, mas simplesmente por aquilo que Ele faz. E quando Ele não faz, a gente fica de beicinho com Ele e com outras pessoas que têm Ele, que muitas vezes respinga para aqueles que estão do nosso lado, que você considera espiritual. Raquel não se contentou com a bênção que Deus havia lhe concedido ao ter José, um grande homem. Ela queria mais, e mais, e mais. E esse é o ponto central da idolatria. É um ponto inevitável da idolatria. Ela sempre termina na insatisfação. Pergunta para você, você é uma mulher satisfeita ou insatisfeita? Se existe insatisfação no seu coração contínuo, eu gostaria de que você colocasse diante do Senhor, revesse os seus conceitos, buscasse a Deus através da oração, porque a insatisfação é o contrário de contentamento. Minha querida mulher, para pensar um pouquinho. Se nós não tivéssemos mais nada, se não recebêssemos mais nada do Senhor, não já seria suficiente sermos mulheres satisfeitas? Afinal de contas, Cristo deve, ou pelo menos deveria ser a nossa maior riqueza. Você já parou para pensar o quanto Ele nos amou de forma imerecida, sofreu em nosso lugar, nos perdoou, o amor dele nos constrange, nos regenerou, nos justificou, nos redimiu. Isso não seria motivo suficiente para nossa satisfação na pessoa bendita de Cristo? Sim. Precisamos voltar os nossos olhos para a pessoa de Jesus e termos contentamento nele e não naquilo que ele vai nos dar. Porque, afinal de contas, ele não tem a obrigação de nos dar. E se ele não nos der mais nada, e aí? Como é que vai ser? Este é o resultado inevitável da idolatria. Uma eterna insatisfação. Como é que anda o seu coração? Raquel estava desesperada. Dá-me filhos, senão morro. Passou vários anos, Deus deu filho, deu um. E ela continuou insatisfeita porque ela pediu mais um, pelo menos, né? Volto a repetir para você que está chegando agora. Não tem problema nenhum ter filho, é totalmente bíblico, é bênção do Senhor, é herança do Senhor, mas os meus filhos não são meus. Os meus filhos devem ser educados na palavra do Senhor. Deus me permitiu, me concedeu o privilégio de cuidar deles, de ensiná-los a adorar ao Senhor através das Escrituras, através dos ditames bíblicos, através da minha vida e apesar de mim, quando eu vê-los adorando ao Senhor, eu poder dizer, tu és bom. Não fui eu quem fiz isso, nós não temos poder nenhum sobre o coração dos nossos filhos. E eu vejo muitas mulheres ainda tratando desse tema filho, muito preocupada em dar o melhor para os seus filhos, em dar aquilo que não teve e não deixar eles passarem por nenhum tipo de privação e nem frustração. Você não está contribuindo fazendo assim com o seu filho. Preocupadas em arrumar e dar o melhor da vida profissional deles e totalmente esquecidas da vida espiritual deles. No que depender de mim, de você, querida mulher, querida mãe que me ouve nesta hora, coloque-se de joelhos diante do Senhor, seja uma mãe de oração. Procure ser uma mãe segundo o coração de Deus, para que você não olhe para trás depois e se arrependa de escolhas erradas. Nós temos uma série inteira aí na playlist chamada Escolhas Acertadas.
ou decisões acertadas. Como nós nos iludimos e achamos que esse mundo é belo, esse mundo é feio. Nós não devemos deixar os ídolos do nosso coração dominar a ponto de tomarmos decisões erradas. As nossas decisões precisam ser acertadas. E às vezes precisaremos dar um passo para trás para depois dar 2 para frente. Às vezes é perdendo que nós iremos ganhar. Enquanto o seu filho está pequeno, que você talvez diga assim, ai meu Deus, eu não estou com tempo para nada, olha o cabelo está bagunçado, a unha não está feita, mas você ainda tem o controle. O seu cansaço muitas vezes é físico. Quando os filhos crescem, quando eles se tornam maioridade, quantas dores de tantas mães que aqui nos acompanham por vê-los afastados dos caminhos do Senhor. Isso não depende de você, querida. Isso não depende de você. Não carregue essa culpa. Coloque diante do altar de Cristo. Temos uma série aí também chamada Culpa, né? Temos esse tema trabalhado aí, culpa, luto. Mas não desista de orar pelo seu filho. E procure ainda hoje, já que você está com vida, assim como eu, a ser uma mãe segundo o coração de Deus. Creia nas possibilidades de Deus. Não desista de orar pelo seu filho. Existe um livro muito bom para você que tem filhos na idade da adolescência, chamado Idade da Oportunidade. Compre esse livro, do Paul Tripp. Muito bom. Quantas vezes nós somos mães que perdemos as oportunidades, já vamos acusando, já vamos condenando, estamos tão atoladas de tanto trabalho secular e tantas outras coisas que nós não gastamos tempo com os nossos filhos. O culto doméstico nós não nos preocupamos, a caminhada bíblica individual nós não nos preocupamos. Afinal de contas, você já tem aquele orgulho santo de ser uma mulher reformada, de ter nascido no berço presbiteriano. Vou falar essa porque é a minha denominação. Eu sei que aqui nós temos várias mulheres de outras denominações e vocês são muito bem-vindas no nosso meio. Outras mulheres que não são cristãs e que têm aprendido da palavra de Deus. É uma alegria ter você conosco. Aqui também é o seu lugar. Mas quantas vezes você se orgulha disso? Para quê? Agora também se identificando como, agora eu sou uma mulher reformada, eu já sei os 5 solas. Do que adianta você aprender, você ficar simplesmente postando no Instagram, no Facebook ou nas redes sociais, 5 solas, e você não causa impacto nenhum? Essa palavra de Deus não tem mudado a sua vida. Você continua murmurenta, você continua insatisfeita, você continua briguenta, você continua comprando e não pagando, você continua sendo ansiosa, sendo ociosa. Quantos ídolos no coração nós temos? Deus há de tratar do nosso coração, em nome de Jesus, nessa série, para que nós voltemos o nosso olhar para nós mesmos e não ficar apontando os erros dos outros. Um outro livro muito bom ainda falando sobre filhos, também da Elise, essa mesma autora desse livro, Ídolos do Coração, Deus Forte e Pais Fracos. Dá uma olhadinha depois com calma. Minhas queridas, Deus deseja santificar a nossa vida, Deus deseja que nós enxerguemos os nossos fortes ídolos do coração e Ele assumiu o verdadeiro lugar, a primazia da nossa vida. Voltemos aqui então para a vida de Raquel. Mas antes de eu seguir no próximo ponto, pensa só um pouquinho. Será que os seus filhos não são os ídolos do seu coração? Se você é aquele tipo de mãe que você não tem tempo nem de servir a Deus porque você tem seus filhos, muito cuidado. Sirva ao nosso Deus. Sirva. Cíntia, mas ele é pequenininho. Leve para a casa do Senhor, escola bíblica dominical, culto doméstico. Envolva-se na obra do Senhor dentro das suas possibilidades. Deixa ele dormir nos bancos da igreja, não tem problema nenhum, não pega bactéria. O povo da igreja é limpinho, dá certo. Você não vai para o shopping? Você não vai para os passeios? Você não vai viajar? Por que você não pode ir para a casa do Senhor? Leve enquanto há tempo. Ensina a criança desde pequenininho o caminho que deve andar e quando estiver grande não se desviará dele. É promessa do Senhor. Consagre os seus filhos ao Senhor. Ore por eles, converse com eles. Procure orientar e colocar os princípios bíblicos
No dia a dia comum da sua casa. Você tem tempo para tantas coisas. Por que você não investe na vida espiritual dos seus filhos? Se você tem filho, muitas vezes, né? Crianças, adolescentes, jovens, você nunca tem tempo para levar para as programações da igreja. Minha querida, vá. É melhor você, mesmo que esteja cansada, levar e não só levar, participar, envolva-se. Leve um lanche. Filho, o que é que você quer que eu mande? Leve, leve. É melhor você levar para lá do que você ficar procurando nas ruas sem saber em quais bares eles estão, envolvidos em drogas, se prostituindo. Leve. Seja uma mulher segundo o coração de Deus. Reveja os seus conceitos. Peça sabedoria ao Senhor e escolha a melhor parte. Vamos seguir mais um pouquinho a história aqui de Raquel. Os deuses de Raquel, né? Raquel acreditava que de algum modo aqueles deuses lá do seu pai iriam abençoar ela e por isso ela furtou. Talvez ela crescesse na existência de um Deus que não governava a terra, mas o considerasse distante ou indomável demais. Não confiava que ele encaminharia a vida de modo que ela desejava. Precisava de um Deus mais domável, que ela pudesse controlar e mandar, mais dócil, que ela pudesse ter total controle. Afinal de contas, se ela pegar um objeto aqui, ela vai controlar. E o Deus vivo e verdadeiro é Ele quem nos controla. Nós não temos poder nenhum. Quem somos nós, vermezinho de Jacó? Pode ser um dos deuses do seu coração, dos ídolos do seu coração. Você é uma mulher controladora. E você? Tem algumas divindades domésticas que precisa colocar diante do Senhor? Você já parou para pensar na sua vida? Quais são os ídolos do lar ou da sua vida que você procura? Felicidade? Segurança? Justificação própria? Controle? Controla tanto, a mulher controladora que o seu marido nem lhe aguenta mais, quer dominar tudo. Não entendeu ainda o seu papel bíblico. Para que Deus te chamou? Envergonha o marido, expõe o esposo, briga com a sogra. É uma mãe que não ama os filhos e não cuida dos filhos e não cuida da casa. Afinal de contas, você não tem tempo. Por quê? Porque está gastando todo o tempo no trabalho secular. Mas, Cíntia, é pecado trabalhar fora? Não. Desde que você não terceirize o seu lar. Desde que você não terceirize os seus filhos, o seu esposo, a sua família. Dá conta dos dois? Beleza. Não dá conta dos dois? Observe. Onde é que está a sua prioridade? Do que você precisa? Do que você precisa hoje, querida mulher? Para que a vida faça sentido para você. Quais são as inquietações do seu coração? Quais são os ídolos do seu coração? O que é que te permite deitar à noite, quando você vai descansar, e saber que verdadeiramente você está bem? Se a sua resposta a essa pergunta for qualquer outra coisa além de Deus, então é isso que serve de Deus para você. É isso que se torna ídolo do seu coração. Tudo que ocupa o primeiro lugar na sua vida torna-se o seu ídolo. Presta bem atenção. Ídolos não são apenas estátuas de pedra, de porcelana, de madeira ou do que quer que seja. Ídolos do coração podem ser amores, pensamentos, desejos desenfreados, anseios, expectativas que adora e toma o lugar do verdadeiro e único Deus chamado Jesus Cristo. O que é que tem roubado a sua paz? Quais são os ídolos do seu coração? Trabalho? Vivemos em uma geração que quer ter, eterna insatisfeita. Um consumismo absurdo. Mas, Cíntia, trabalho é pecado? Não. É um mandato, inclusive, cultural, né? É para a gente trabalhar, é para a gente dominar a terra, inclusive. Mas se isso for o primeiro lugar na sua vida, se torna um ídolo no seu coração. São os filhos, como eu já falei, como Raquel, dá-me filhos, senão morro. Meninas, Deus sabe o que é melhor para nós.
Não somos nós quem ditamos. É lícito ter filhos? É. Você tem alguma dificuldade nessa área? Ore ao Senhor, aguarde no Senhor, faça tudo o que for possível, humanamente falando, mas não se desespere. Não deixe de buscar ao Senhor, não deixe de ser uma mulher inativa na obra do Senhor porque você não tem filhos, ou porque você trabalha demais, ou porque você é muito bonita e tem que gastar muito tempo na academia, afinal de contas o corpo tem que estar em forma. E a sua alma? Louco, ainda hoje pedirão a tua alma, para onde irás? Em certos aspectos, o nosso relacionamento com esses falsos deuses, e aí eu sei que teria uma série de outros aqui, eu estou apenas pincelando, mas eu sei que enquanto eu estou falando, pelo menos a minha esperança e citando a palavra de Deus, é que o Espírito Santo fale ao seu coração e você consiga pelo menos reconhecer que você tem não apenas um ídolo, mas vários ídolos no seu coração. Talvez seja o orgulho. Talvez seja o orgulho. Talvez seja a ociosidade, não quer fazer nada. Você até diz que você é cristã, mas você é um membro da sua igreja que se perguntar para o seu pastor ou se morrer, não vai nem fazer falta, nem deixar saudade. Encrenca com todo mundo, não aparece. No seu trabalho, sim. E eu já deixo uma perguntinha aqui para você. Se você faltasse no seu trabalho, tanto que você falta na sua igreja, será que você ainda seria um funcionário? Muitas vezes, quando a gente fala de postes ídolos, a gente diz assim, não, eu não tenho eles, mas nós fazemos alianças com eles. Deixamos de nos relacionar com esse Deus verdadeiro. Começa a fazer perguntas básicas. Quanto tempo eu gasto lendo a Bíblia? Quanto tempo eu gasto com a caminhada bíblica diária? Cíntia, eu não tenho tempo. Como assim você não tem tempo? Todos os seres humanos têm o mesmo tempo que você, querida. O nosso problema não é a questão do tempo, é a administração dele. Nós sempre teremos tempo para o que for prioridade na nossa vida. Presta bem atenção a isso. Se a sua prioridade for crescer mais, for caminhar com Deus, você vai ter tempo, você vai começar o dia logo da melhor forma, buscando ao Senhor através da vitamina BO, Bíblia e oração, caminhada diária com Deus. Depois, a gente vai ter as outras coisas. Isso aconteceu com um avivamento maravilhoso que teve lá na Coreia, né? E um país que foi totalmente destruído no passado. E a Coreia hoje, para vocês terem ideia, mais de 70% daquele país é presbiteriano. As pessoas, 5 da manhã, já estão no culto, com crianças pequenas, empresários, funcionários. Sabe por quê? Porque eles dizem assim, como poderíamos ir para o nosso trabalho, buscar a vida secular, sem antes buscar o nosso Deus? Ah, meninas, nós estamos longe demais desse nível. Queira Deus nos trazer um avivamento, começar da sua vida e da minha vida. Uma mudança radical, um reconhecimento dos nossos ídolos, dos pecados que existem no nosso coração, para que o nosso Deus verdadeiramente seja o único Deus da nossa vida e o verdadeiro. O nosso Deus nos disse em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o seu reino, ou seja, o reino de Deus e a sua justiça. Se edificar o reino de Deus e não o nosso próprio reino for a maior prioridade de nossa vida, nós descansaremos na certeza de que receberemos todas as coisas verdadeiramente necessárias por causa do seu grande amor. É Ele quem nos promete. Vejam bem, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Qual é o nosso grande problema? Invertemos a ordem. Vamos buscar todas as coisas que a gente acha que é melhor para nós. E se sobrar tempo, nós buscamos as coisas de Deus. Não é difícil, inclusive, de você estar no meio do povo de Deus e ser um filho pródigo, tanto quanto aquele que saiu. Pare e pensa um pouco sobre a sua vida. Se edificar o reino de Deus e não o nosso próprio, fazermos do nosso jeito, da nossa forma, for a maior prioridade na sua vida, porque eu não sei qual é a prioridade na sua vida. Qual é o fim supremo e principal da mulher e do homem? O fim principal supremo da mulher e do homem é glorificar a Deus, adorá-lo para sempre.
É para isso que Deus nos deixa nessa terra. Não é para outra coisa. Trabalho, saúde, casamento, viagens, tudo que você pensar que é bom, que é salutar, que é graça de Deus na nossa vida, não é o nosso foco, não é o nosso objetivo, querida mulher. Ah, se a gente entendesse isso. É por isso, inclusive, que a gente evangeliza, que a gente faz missões. Por que a gente faz missões? Porque a gente quer ver outras famílias adorando ao Senhor. Só existe missões, ou só existe missão evangelística, porque ainda não existe adoração. Se as pessoas adorassem ao Senhor, nós não teríamos motivo para fazer missão. Então, nosso objetivo é adorar ao Senhor, adorar de todo o nosso ser, com toda a nossa vida, buscando o priorizar como o único Deus da nossa vida. Mas existem também as bênçãos veneradas, né? Uma parte fundamental da falsa adoração consiste em conquistar mérito e mais mérito, a fim de levar os falsos deuses a nos darem aquilo que nós desejamos. Quantas vezes eu e você fazemos alianças com eles e esperamos que nos abençoe, se nós agirmos de determinadas maneiras. Quando motivadas por amor a Deus e a outros, as nossas ações podem até ser boas. No entanto, tornam-se pecaminosas quando nós as praticamos, principalmente por medo pecaminoso, a fim de obter algum mérito, né? Ou de manipular resultados, em vez de agirmos livremente como fruto de um coração repleto de gratidão a Deus e contentamento. Às vezes, eu e você até fazemos determinadas coisas e coisas boas, maravilhosas, mas com a motivação errada. Isso acontece muito no nosso meio feminino. Você vê uma irmãzinha produzindo mais do que você. Ao invés de você se aliar, se espelhar, ajudar, orar por ela, você começa a falar. Só quer se parecer. E começa a criar raiva, e começa a criar inveja, e começa a desprezar, e começa a falar mal. Querida mulher, o único motivo para nós fazermos qualquer coisa boa deve ser por amor a Cristo e ao próximo. A motivação, Deus está muito preocupado com a motivação, não simplesmente com a conclusão das coisas, com a programação, com aquilo que a gente pensou em fazer. E eu sei que aqui nós temos mulheres virtuosas, mulheres de Deus que fazem muitas programações muito boas. Mas a pergunta é, para quê? Qual é a motivação? Qual é a mola que te impulsiona a fazer isso? É para que o seu nome apareça? É para que o mérito seja seu? É para que as pessoas olhem e digam assim, olha, não tem ninguém igual a mim. Deus contempla tudo, Deus vê tudo, Deus vê inclusive as motivações no coração. E talvez eu fique até imaginando que você esteja se perguntando, mas Cíntia, como é que eu posso identificar se eu estou adorando inclusive as bênçãos que desejo ou que recebo, ao invés de adorar a Deus? Porque eu não tenho dúvidas de que se você está aqui nos ouvindo é porque você é uma mulher de Deus, é porque você quer ser uma mulher melhor, é porque você quer ser uma embaixadora melhor, ou seja, representar melhor a Cristo, é porque você quer que as pessoas vejam Cristo em sua vida, não é verdade? Eu tenho certeza disso. Você quer ter uma vida de piedade, uma vida mais íntima com o Senhor, uma vida mais dedicada ao Senhor. E talvez você se confunda e faça com que as bênçãos de Deus se tornem os ídolos do seu coração. Filhos, trabalho, família, saúde, beleza, riqueza, sexo. Se você está disposto a pecar a fim de alcançar, minha querida, o seu alvo, ou se peca também quando você não consegue o que você quer, então o seu desejo tomou o lugar de Deus e você está agindo de uma forma idólatra. Pensa bem, coloquei aqui dois caminhos, digamos assim. Tanto o quando você consegue a bênção que você quer e ela se torna um Deus, quanto quando Deus não lhe concede e isso lhe entristece profundamente e você se torna uma mulher eternamente insatisfeita. Reflita a respeito dos mandamentos de Jesus, quando ele diz o que é mais importante. O meu coração e o seu coração deve estar centrado na pessoa de Deus. O grande problema é que muitas vezes tem até o eu da palavrinha Deus, né? Ou seja, você é quem domina a sua vida. Você é quem manda em tudo. Você quer mandar até no marido.
Ó, que tristeza, quanta tristeza. Eu queria dizer para você que existe também, sempre, a palavra de Deus nos diz que existe a bênção proveniente da obediência e a maldição da desobediência. Faz parte da natureza de aliança da adoração, ver que o seu Deus pode abençoá-la ou amaldiçoá-la. Há uma maldição envolvendo a idolatria, mas não se deve ao fato de não conseguir o que nós desejamos. A maldição consiste em buscarmos satisfação em algo que não seja Deus. Vou repetir. A maldição consiste em buscarmos a satisfação em algo que não seja Deus. Onde estás buscando a satisfação? Na bebida, na prostituição, no consumismo? Cuidado com essa história. Ah, eu tenho toque, eu compro porque eu tenho toque. Onde está isso na Bíblia? Vamos diagnosticar, vamos cuidar direitinho e vamos parar de ficar fazendo bola de neve do pecado e achando que é bonitinho? Veja o que Jeremias nos diz. Jeremias capítulo 17, versos 5 e 6. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz daquilo que é mortal a sua força e afasta do Senhor o coração. Ele é como um arbusto no deserto. Não perceberá quando vier bem algum, ou seja, um eterno insatisfeito, né? Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, em terra salgada e desabitada. O que é que você observa no homem que confia em qualquer outra coisa que não seja Deus? É algo comum para todos os homens. E quando eu estou falando homem, eu falo homem e mulher, tá? Essa pessoa nunca tem satisfação. Existe uma falta de contentamento. Você diz que ama Jesus, você diz que Jesus é tudo na sua vida, mas ninguém vê alegria na sua vida. Ninguém vê Jesus na sua vida. Tem alguma coisa errada. Afinal, até mesmo tudo que a gente faz com a motivação correta deve ser para que Cristo apareça e não nós. Como estamos longe, meninas, como estamos longe, como precisamos nos arrepender, buscar desesperadamente ao Senhor, enterrar os ídolos do coração. Porque talvez você esteja perguntando, tá, Cíntia, e aí, Raquel, o que foi que ela fez? Afinal de contas, o que foi que Raquel fez com seus ídolos? Felizmente, é provável que eles tenham sido mesmo enterrados, né? Debaixo, inclusive, de uma árvore, porque em Gênesis capítulo 35, verso 2 e 4, nos diz assim: entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que estava junto a Siquém. Você também pode encontrar descanso ainda hoje na sua vida, na certeza de que pela graça de Deus e a superabundante graça de Deus, ao obedecer à ordem do seu amado Jesus, do meu amado Jesus, o nosso marido celestial, para entregar os ídolos do nosso coração, certamente Ele os colocará debaixo da cruz de Cristo. E nós não precisamos carregar esse fardo, e nós não precisamos ficar com essa desconfiguração, e nós não precisamos ser mulheres eternamente insatisfeitas, com eterna falta de contentamento. Você pode, querida mulher, entregar todos os seus medos, os seus anseios, os seus desejos, os seus pecados, porque Jesus disse claramente para nós: está consumado. João capítulo 19, verso 30. E então, você acha que Ele é capaz de receber todos os postes ídolos do nosso coração? Claro que é. Você acha que ainda tem jeito para a sua vida? Claro que tem. Você está viva, eu estou viva. Precisa existir um verdadeiro e um genuíno arrependimento, aquebrantamento do nosso coração, reconhecer, pensar um pouco quais são os ídolos que estão no meu coração. Não faça das bênçãos que Deus tem dado um ídolo para você. Trabalho, filhos, beleza, sexo, se você é casado. Então, você acha que a história de Raquel foi relevante para você? Para mim foi. Por quê? Claro que foi. Porque a idolatria não terminou ali.
o problema da idolatria no coração persiste até os dias de hoje, na igreja de hoje, nas pessoas de hoje. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de paredes, eu estou falando de pessoas. Nós precisamos nos lembrar constantemente da palavra final de João, que diz assim: filhinhos, foi o versículo que eu iniciei, guardai-vos dos ídolos. 1 João capítulo 5, 21. Deus nos chama, nos conclama e nos dá por sua graça mais uma chance no dia de hoje de enterrar, de entregar os nossos ídolos, os ídolos do coração. O seu medo pode se tornar um ídolo, porque ele prende, não lhe permite nem com que você sirva a Deus, você é tomada disso. Medo de morrer, medo de perder tudo, medo dos filhos não gostar, medo disso, medo daquilo, medo de barato, não sei quais são os seus medos, minha filha. Coloque tudo diante do Senhor. Somente Deus, querida mulher, que é o conhecedor do nosso coração. E também, palavra de graça para nós, o transformador desse coração. Ouça com a sua alma. A palavra de Deus diz que Ele tem poder para transformar o nosso coração de pedra em coração de carne. Nos dá um novo coração. Eu e você podemos ser uma mulher diferente. Como precisamos correr desesperadamente para a pessoa de Jesus. E você pode fazer isso aí na sua casa. Reconheça os seus erros, reconheça os ídolos do seu coração, busque o Senhor em oração, em leitura diária da caminhada, coloque esse propósito no seu coração, caminhe com a leitura. A palavra de Deus, ela nos educa, ela nos transforma, o Senhor transforma o nosso coração. Ele pode fazer de você uma mulher que hoje não tem noção de quem é Jesus. Ele pode fazer com que a sua graça chegue até você e você o reconheça como seu único e suficiente Salvador. E aquele coração que tentava saciar em várias coisas desse mundo, hoje é totalmente saciado na pessoa bendita de Cristo Jesus. E para você que já se considera uma mulher cristã, muito cuidado com a sua língua, muito cuidado com o seu comportamento, muito cuidado com as suas ações, muito cuidado com quem você anda, muito cuidado com a associação do pecado, muito cuidado com o seu coração. Nós precisamos desesperadamente nos achegar à pessoa bendita de Jesus, nos arrepender dos nossos postes ídolos e adorá-lo como único e suficiente Salvador. O nosso Deus, que é o conhecedor do coração, é também o transformador. Então há esperança para nós. Precisamos sim da graça de Deus sobre a nossa vida. Ele é um Deus justo, Ele é um Deus gracioso, mas Ele também é um Deus misericordioso. Deposite, querida mulher, toda a sua confiança em Deus, toda a sua esperança na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele te conhece e sabe o que você adora. E é mais capaz de sustê-lo em seu momento de necessidade do que o que você imagina. Vá em frente. Vá em frente. Coloque sua vida diante do altar de Cristo. Faça uma meditação profunda sobre o seu coração. Alimente seu coração com a palavra de Deus. E você vai ver que essa confiança vai ser restabelecida. Você descobrirá coisas grandes e tremendas, que é saber quem é o nosso Deus. Você descobrirá que Ele, o nosso Deus, é repleto de compaixão e mais capaz de amparar você e a mim, e transformar você e a mim do que o que você imagina. Há esperança para nós na pessoa bendita de Jesus. Viva a sua vida de forma intensa com o nosso Deus, procurando amá-lo e servi-lo de todo o nosso coração. Afinal, Ele já me considera e Ele já te considera, se verdadeiramente tiveres tido um encontro com o Senhor. Considera justo. Nós somos justificados na pessoa bendita de Cristo Jesus. Então, do que mais você precisa, além de Cristo? Ele deve ser tudo para nós. Mas um tudo que é transformado diariamente, conforme o caráter dele, conforme o desejo dele, como verdadeiros representantes de Cristo Jesus. A nossa vida não é aqui. Somos peregrinas aqui. Sou peregrina aqui, em terra estranha estou. Não se apegue às coisas desse mundo vil. As mulheres que mais se empenham,
que mais servem ao Senhor nesta terra são as que estão com pensamento nas coisas celestiais. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós. Retire os postes ídolos do nosso coração e envolva o nosso coração para que nós consigamos amá-lo e servi-lo de toda a nossa alma. Que Deus em Cristo te abençoe. E que nós possamos aguardar com expectativa, todas nós estarmos juntos. Convide outras mulheres, compartilhe esse estudo, porque eu vou estar aguardando por você na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até. Olá, pessoal, passando por aqui para fazer uma indicação para vocês, que é a Bíblia Sagrada Caminhada Bíblica, com reflexões diárias de Daniel Alves. Essa Bíblia tem um plano de leitura anual e ela traz essas reflexões do pastor Daniel, que é pastor no Rio Grande do Sul. Ao adquirir essa Bíblia, você não somente terá um guia tranquilo para lê-la toda, mas também terá essas reflexões diárias e estará contribuindo para a evangelização dessa área tão carente do nosso país, que é o Rio Grande do Sul. Caminhada Bíblica com reflexões do pastor Daniel Alves. Aqui na bio você pode encontrar as informações para a sua aquisição. Um grande abraço, Deus o abençoe.